A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A oração sacerdotal de Jesus é a mais sublime oração feita na terra. É a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Nesta oração, Jesus ora por si, por seus discípulos e por toda a sua igreja. Nesta oração, Jesus faz 4 pedidos ao Pai, que são fundamentais na sua e na minha vida. Jesus ora para que tenhamos consciência da nossa salvação. Jesus ora para que sejamos guardados em segurança. Jesus ora para que sejamos santos. E Jesus ora para que haja unidade entre os discípulos. Esta oração foca sobre aspectos fundamentais e importantes na vida pessoal, familiar e na vida da igreja. Eu estou certo de que Deus tem algo muito especial para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja através da mensagem de hoje. Quem sabe você possa convidar sua família agora para assistir com você, até mesmo ligar para um amigo, e certamente Deus reserva coisas extraordinárias, abençoadoras para a sua, para a minha e para a nossa vida. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Davi Charles Gomes, diretor do Centro de Pós-Graduação André Jumper da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. E queria começar com esse assunto palpitante. É possível acreditar nas teorias de Darwin e ao mesmo tempo acreditar em Deus? Darwin achava que era. A maioria das pessoas não sabe, mas o estudo de Darwin foi na área da teologia. Darwin teve um diploma de teologia, se formou para ser pastor, passou um ano no ministério, as coisas não deram muito certo, conseguiu emprego num navio como pesquisador, um navio que circularia o globo, e foi aí que ele desenvolveu aquilo que foi o material, a semente do material que ele mais tarde usaria. Ele achava que então não havia incompatibilidade nenhuma. De fato, alguns cristãos, nomes fortes do cristianismo do século XIX, achavam também que não teria. Aos poucos, os cristãos perceberam que, de fato, o darwinismo, as ideias originais de Darwin, muitas das quais se sabe equivocadas hoje, outras não, elas, na verdade, não foram as ideias específicas dele, que hoje nós chamamos de evolucionismo. Na verdade, o que aconteceu é que o evolucionismo se transformou num paradigma. Algumas ideias centrais dele foram absolutizadas e feitas num modelo que, como se esse modelo explicasse o funcionamento inteiro do desenvolvimento de espécies e tudo. Seleção natural, a sobrevivência do mais forte, os processos de mutação genética. Quando se percebe que isso virou um paradigma, ele tomou quase um caráter religioso. Aí eu diria, não dá. Como é que alguém vai ser cristão e acreditar que o mundo foi criado com Deus, por Deus, com propósito, e que a regência desse universo é de Deus, e ao mesmo tempo dizer que o universo funciona por conta própria, no máximo é um relógio que um relojoeiro fez e deu a corda, mas funciona sozinho, e que os seus processos são sozinhos, e que o processo de sobrevivência do mais forte, de dominação do mais forte, são todos processos naturais, aceitáveis. Não dá. Eu acho que hoje, para um cristão consciente, ser um evolucionista consciente, filosoficamente, é difícil. Dentre os criacionistas, existem diferenças de opinião? Essa é uma ótima pergunta. Sim, bastante. A primeira coisa, é importante lembrar que aqueles que talvez nós pudéssemos classificar como evolucionistas teístas, aqueles que querem manter junto as duas coisas. Eles dizem, Deus existe, mas o processo de desenvolvimento de toda a nossa variedade biológica é o processo de evolução. Esses que são evolucionistas teístas são outra categoria à parte. Eu não os colocaria como criacionistas, porque de fato eles não são. Agora, dentre os criacionistas, aqueles que creem que Deus criou o mundo com uma ação direta dele,
que não quer dizer que todos eles acham que ele fez com o dedo todas as coisas, que é uma caricatura que às vezes o evolucionista faz. Mas aqueles que creem que de fato Deus criou o mundo com o envolvimento direto dele, os criacionistas, têm diversas opiniões. Existem criacionistas que acreditam que nós encontramos em Gênesis, no relato da criação, um relato que pode ser traduzido para uma linguagem científica. Então eu já ouvi, por exemplo, alguns criacionistas fazendo o esforço para demonstrar que lá em Gênesis você tem logo no começo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você tem tempo, matéria e espaço, as três coisas que você precisa para o desenvolvimento da vida, da realidade e tal. Fazer essas associações. Alguns vão por esse caminho. Outros, por exemplo, se limitam a dizer: o mundo demonstra um projeto inteligente. Então isso pressupõe um Deus agindo por trás. Os microprocessos podem até ter se desenvolvido de forma parecida com o que Darwin falava, mas é Deus que estava fazendo tudo isso daí acontecer. O design inteligente, que tem várias variações e tipos diferentes. Há outros criacionistas que dizem: Deus criou, foi com envolvimento direto, mas eu preciso ler o texto com novos olhos e não com uma visão cientificista, para entender o que o texto quer comunicar. O que o texto quer comunicar é verdade, o texto de Gênesis, na criação, mas eu preciso entender isso não com os olhos da ciência pós-iluminismo. Tem uma vasta gama de variação. O ponto onde todos os criacionistas concordariam é esse: Deus é o Criador, mas não só isso. Isso um evolucionista teísta também acredita. Mas Deus é o Criador e Ele criou o mundo mediante um envolvimento direto seu, de uma forma ou de outra. E geralmente eles compartilham também a crença de que o homem foi exatamente a coroa daquela criação, que Deus teria criado tudo o resto para benefício e bênção do homem. Muito obrigado, reverendo Davi. Até uma próxima oportunidade. E nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus para foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surgiu, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura, te abraça e te diz com
a morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidades ou lutas que te possam de Deus afastar. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Se então feliz, feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus. Eu quero convidar você para meditar comigo sobre a oração sacerdotal, que está registrada em João capítulo 17. Esta certamente é a oração mais sublime feita na terra e registrada na Bíblia. É a oração em que o Deus Filho conversa com o Deus Pai. E nesta oração ele expressa os últimos desejos do seu coração antes de ir para o Getsêmani, onde suou sangue, onde foi preso, onde foi levado para o Sinédrio para ser sentenciado à morte, levado ao pretório para ser condenado à cruz. Nesta oração, Jesus Cristo orou por si, pelos discípulos e também pela igreja. Nesta oração, Jesus Cristo foca sobre 4 pontos fundamentais que eu quero aqui destacar. Em primeiro lugar, Jesus Cristo orou a respeito da salvação. Este foi o foco que Jesus Cristo deu no começo da sua oração, quando ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Deixa eu explicar isso para você. Tinha chegado a hora, porque muitas vezes as pessoas tentaram prender Jesus, ou pediram para Jesus fazer determinados milagres, e ele disse: não é chegada a hora. Jesus andou de acordo com a agenda estabelecida na eternidade. Agora a hora havia chegado para ele glorificar o Pai. E que hora era esta? Aqui está um ponto fundamental do Evangelho, porque Jesus Cristo glorifica o Pai quando vai para a cruz. A cruz não é um acidente. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque Pilatos o condenou à morte. Não. Ele foi para a cruz como alguém que caminha para a coroação. Ele se deu a si mesmo. E na cruz o Pai é glorificado, porque na cruz se demonstra o grande e infinito amor de Deus por você. É na cruz que Deus revela o seu horror ao pecado, a sua justiça que exige as demandas da lei e aplica a condenação do pecado. E na cruz Deus pune o seu e o meu pecado no seu próprio Filho. A cruz revela a glória de Deus, porque na cruz Deus mostra a sua sabedoria eterna de poder ser justo e o justificador daquele que crê no seu Filho Jesus. E Jesus Cristo vai revelar para nós que a essência desta salvação é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Ele, Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. De tal maneira que a vida eterna não trata tanto de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. A eternidade não é apenas uma vida que jamais terminará. A eternidade é uma qualidade de vida sublime, gloriosa, de intimidade, de comunhão com Deus por toda a eternidade. Esta é a salvação que Deus oferece a você.
Essa salvação está em Jesus Cristo. E em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Ele é o mediador entre você e Deus. Ele é o único caminho para você ir a Deus. Ele é a única porta do céu e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Mas Jesus Cristo vai focar aqui também uma segunda grande verdade nesta oração. Ele vai falar agora sobre segurança. E a segurança está firmada em 3 pontos. Primeiro, na eleição do Pai. 7 vezes nesta oração, Jesus afirma que nós somos um presente do Pai dado a Ele. Isso significa que antes de você amar a Deus, Deus amou você. Diante de você buscar a Deus, Deus atraiu você. Diante de você encontrar a Deus, Deus havia encontrado você. Na verdade, você só foi a Jesus, você só creu em Jesus, porque primeiro o Pai deu você a Jesus. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Deus amou você antes da criação do mundo. Você é um presente do Pai ao Filho, para que você então pudesse ser salvo pelo Filho. A segunda base da nossa segurança está na proteção de Jesus. Jesus disse para o Pai: Pai, todos aqueles que tu me deste, eu os guardei, exceto o filho da perdição. Note aí que todos aqueles que o Pai dá a Jesus, vêm a Jesus, e aqueles que vêm a Jesus, de maneira nenhuma, ele os lança fora. Você está seguro, porque a Bíblia diz que Jesus deu a você a vida eterna, e você está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar você. O apóstolo Paulo interpreta este fato quando diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há uma terceira razão pela qual podemos ter esta segurança. E essa terceira razão é a intercessão de Jesus por nós. Jesus sempre intercedeu pelos seus discípulos. Quando eles estavam na tempestade no mar da Galileia, Jesus estava no monte orando por eles. Quando Satanás requereu Pedro para peneirá-lo, Jesus disse: Pedro, eu orei por ti. A Bíblia diz que hoje ainda Jesus intercede por nós. Por isso nenhuma acusação prospera contra nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele está à destra de Deus e intercede por nós. E que Ele vive para interceder por nós e por isso nós podemos ser salvos totalmente. Não há nenhuma possibilidade de você que creu no Senhor Jesus perecer, porque Ele, o Todo-Poderoso Deus, está orando e intercedendo em seu favor. Mas há uma outra razão pela qual Jesus está intercedendo. E ele escreve isso, está registrado isso no versículo 15, quando ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Esta palavra mal aqui pode ser melhor traduzida por maligno. O Senhor Jesus está orando ao Pai, pedindo que sejamos libertos e livres das ciladas, dos ataques do maligno. Nós não podemos ignorar os desígnios do maligno. Ele é tentador, ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para nos atacar. Ele é mentiroso, ele é assassino, ele é destruidor, ele é enganador. E nós temos que nos acautelar contra os ataques e as sutilezas deste inimigo. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes contra as ciladas do diabo, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus está orando, portanto, para que sejamos livres do mundo e do diabo. Mas há uma terceira ênfase de Jesus nesta oração, e esta ênfase é sobre santidade. Jesus estabelece que há 2 formas de você alcançar esta santidade. Primeiro, através da palavra. No verso 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há mínima possibilidade de você ser santo, a não ser que você
leia, medite, obedeça e pratique a palavra de Deus. Se você quer uma vida vitoriosa, bem-sucedida, bem-aventurada, frutífera, você precisa ler, meditar e obedecer a palavra de Deus. Ela é presente de Deus para você, ela é a verdade de Deus para você e ela é o instrumento de Deus para você ter uma vida santa. A segunda maneira é a correta relação com o mundo. Jesus diz que você não é do mundo. Você nasceu de cima, você nasceu do alto, você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito. O céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. Você é coparticipante da natureza divina. Você foi chamado do mundo, separado para Deus. Você é guardado do mundo. E agora Jesus diz que você é enviado de volta ao mundo para ser embaixador, para ser ministro da reconciliação, para ser luzeiro a brilhar, para ser sal, não no saleiro, mas sal no mundo, luz no mundo, onde você vai ser um influenciador. Jesus orou dizendo: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A santidade da Bíblia não é uma santidade geográfica, não é guetificar-se nos mosteiros e isolar-se da sociedade. Jesus Cristo não viveu a santidade dos fariseus que se isolavam. Ele foi amigo dos pecadores, ele se hospedou com publicanos, ele conversava com as prostitutas, ele tocava os leprosos. Ele se misturou, não para ser parte daqueles que praticavam o pecado, mas para chamá-los para Deus e para apontá-los um caminho novo de vida com Deus. Mas a última ênfase de Jesus nesta oração é sobre unidade. O Senhor Jesus vai focar esse aspecto lindo de que agora ele ora ao Pai e pede ao Pai que aqueles que creem nele, os seus discípulos, sejam um, como ele e o Pai são um. Por que que a igreja deve viver em união? Por que que os crentes devem viver em união? Primeiro, por causa da nossa origem. Se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos do Espírito, se nós somos coparticipantes da natureza divina, e se existe profundo, completo e perfeito amor e comunhão entre a Trindade, nós precisamos refletir o caráter de Deus na nossa vida, porque somos filhos de Deus. Então não tem sentido, como igreja, nós vivermos em disputas, em divisões, em brigas e em querelas. Por causa da nossa origem, nós precisamos viver em união. Segundo lugar, nós devemos viver em união por causa da nossa missão. Jesus Cristo orou ao Pai dizendo: Pai, eu rogo para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não tem autoridade de evangelizar se os crentes vivem brigando uns com os outros. O puritano Philip Brooke disse o seguinte, que é até compreensível você entender que um lobo queira destruir as ovelhas, mas você entender que uma ovelha queira destruir outra ovelha, isso é antinatural, isto é um escândalo. Quantas vezes hoje a igreja gasta suas energias muito mais brigando entre si do que atacando e lutando contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. Nós não temos que brigar entre nós. Nós devemos ter uma só alma, um só pensamento, um só sentimento. Nós devemos lutar pelo mesmo propósito, a glória de Deus e a união fraternal, porque Jesus afirmou que o amor é a apologética final. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas finalmente Jesus diz que nós devemos ser um por causa do nosso destino. Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Note você que o céu é o nosso destino. Nós vamos todos que cremos no Senhor Jesus morar no céu. Como é que você pode dizer então: eu não tolero você, eu não gosto de você, eu não posso conviver com você, eu não consigo conviver com você aqui, se nós vamos todos morar juntos no céu por toda a eternidade? Se nós vamos morar juntos,
Se nós vamos estar no céu juntos, precisamos aprender a conviver como família de Deus, já aqui e agora. O que é maravilhoso é que o Senhor Jesus termina essa oração dizendo que nós vamos contemplar a sua glória. Agora você e eu andamos por fé. Nós amamos a Jesus, mas não vemos a Jesus. Nós não ouvimos Jesus, nós não tocamos em Jesus. Mas haverá um dia em que nós o veremos face a face, em que nós o tocaremos, em que nós seremos conhecidos e conheceremos como agora somos conhecidos por Ele, quando nós estaremos para sempre com Ele, reinando com Ele e desfrutando desta bem-aventurança eterna. Foi por esta razão que Jesus orou, para que você seja salvo, para que você seja protegido, para que você seja santo e para que você seja unido com os seus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você experimente as bênçãos e os benefícios desta gloriosa oração do Senhor Jesus Cristo. Amém. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A mensagem de hoje falou sobre a oração sacerdotal. A minha oração, meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra poderosa da transformação que só Jesus pode fazer na sua vida. Que você possa o tê-lo reconhecido como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. E assim, a partir de agora, ter a certeza da sua salvação e a certeza da sua vida eterna. Neste domingo, você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical, sempre pela manhã, culto também pela manhã, sempre começando às 9 horas, culto à noite, 18, 19 horas. Diga ao pastor e aos presbíteros da igreja, às pessoas da igreja, que você é o convidado do programa Verdade e Vida e que você quer continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa lhe acolher e que Ele possa realmente estar fazendo com que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana